uma dieta de nome atraente, tipo a dieta da lua, a dieta da sopa, dieta verde, dieta paleolítica, vejam vocês. Bom, agora o principal, quem nunca fez dieta e não conseguiu emagrecer o que desejava, ou emagreceu e voltou a engordar naquele chamado efeito sanfona, efeito ioiô. Tenho certeza que muitos de vocês que nos ouvem já passaram por situações como essas. Bom, meus caros ouvintes, meus amigos, a gente vai conversar agora com o doutor Antônio Lancha Júnior, que é coordenador do Laboratório de Nutrição e Metabolismo da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Bom, doutor Lancha, muito obrigado pela sua presença aqui no Morning Show. Muito bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar com vocês aqui no Morning Show. O prazer é nosso. Eu posso dizer aqui, né, inspirado no Zé Simão, que o senhor é um predestinado, né? Com esse nome, né, na área que o senhor atua, chamado Antônio Lancha. Você já viu, né? O lanche é muito importante, dizem, né, para seguir uma boa dieta regrada, né, que tem que se comer de 3 em 3 horas. Exatamente. É aqui que o Lancha Júnior. Olha, é um prazer recebê-lo aqui para falar de um assunto que é muito importante, que faz parte, hoje em dia, da vida de todo mundo. Ele está lançando esse livro aqui, ó, O Fim das Dietas. Esse que você vê em minhas mãos, você que acompanha a gente pelo YouTube ou pelo aplicativo da Jovem Pan, no portal da Jovem Pan, é um livro que está colocando, né, segundo o título, um fim em todas as dietas pela editora Abril. Antes da gente começar o bate-papo, doutor, eu queria dividir aqui um vídeo que acabou viralizando, como se diz aí na internet, e que certamente vai dar um bom começo, o tom, né, pro começo da nossa conversa. Vamos ver esse vídeo. Gente, queria muito contar um negócio que tá acontecendo comigo, que eu não sei, talvez eu conte aqui e outras pessoas devam passar por isso, entendeu? Eu acho que eu tô viciada em comida, porque eu não paro de pensar em comida. Eu não paro de comer. Eu queria muito ser fitness. Eu queria muito ser fitness, muito mesmo, cara. Eu vou pro crossfit, eu faço crossfit e tal. Mas o que adianta eu faço? Tem uma barraca de coxinha na frente. Aí eu saio com... Porque eu não sei. Eu não aguento ver comida. Toda hora eu quero comer, sabe? Quando eu tô triste eu quero comer. Quando eu tô com raiva eu quero comer. Quando eu tô feliz eu quero comer. Ah, tô feliz, bora comemorar lá na pizza, lá no hambúrguer, lá sempre. É uma situação que eu já não sei mais, sabe? Eu não sei se é só eu que passo por isso. Porque eu já fui na nutricionista, ela me passa umas comidas assim, tá legal, né? Umas coisas light e tal, mas o que adianta, né? Se a gente não se dá com a comida light, se a gente quer a coxinha, aquele ditado nervoso que a gente não tem casa procurando na rua, aqui em casa não tem coxinha, cara. E eu amo coxinha, eu amo pizza, eu amo hambúrguer. Eu não sei mais o que fazer, eu queria muito ser fitness. Eu não sei porque eu não nasci fitness. Eu não nasci fitness, gente. Olha, essa pessoa é a pessoa mais maravilhosa. Doutor, Samara Castro, Boca de Tracajá no Boca de YouTube. Tracajá. Vocês podem seguir. É uma brincadeira, tá, gente? Ela não tá em depressão, tá tudo certo. Mas tem gente que tem isso sério, né, gente? Isso imagina se ela descobre as coxinhas que o Tonho apresenta pra gente aqui de ragu, gourmet, né? Coxinha gourmet. De cogumelos. Tem aqui nos jardins pros coxinhos. Brincadeira. Bom, doutor, essa garota aí, a Samara Castro, é um caso perdido? Não, jamais, Samara, você jamais será abandonada. O ponto importante é exatamente isso. Ela falou coisas extremamente relevantes, porque as pessoas elas buscam alimentos também por questões emocionais. 100% do nosso consumo alimentar é emocional, Edgar. Então não dá pra gente dissociar essa história da outra, ou seja, as pessoas falam assim, agora corta carboidrato, corta glúten, corta lactose, corta isso, corta alegria, corta felicidade. Ou seja, a alimentação ela tá ligada a tudo isso. Nós associamos comida com prazer, comida com as questões emocionais. O senhor está, então, de alguma forma dizendo que essas capas das revistas especializadas em dieta, que você é aquela dieta infalível, estão, na verdade, mentindo porque não estão
Considerando o fato crucial aí da individualidade de cada um, né? Porque as dietas, o que acontece? Elas ignoram que existe uma pessoa atrás daquela dieta. E essa pessoa, ela tem a história de vida dela, a relação emocional com a comida e Fator tudo mais. genético. O fator genético Como é que é menos, isso? menos. Porque o que acontece? Tem estudos, Edgar, que mostram que gêmeos univitelinos, aqueles que são idênticos, sim. que são criados separados, um com uma família gordinha, outro com a família magrinha, o que é criado com a família gordinha engorda, o que é criado com a família magrinha emagrece. Ou seja, então, existe uma relação ambiental que se sobrepõe à questão genética. Então, apelar para a terceirização, né? Ou seja, é a minha genética que não ajuda, não funciona. Existem caminhos para isso. É mais uma desculpa esfarrapada que todo mundo que não consegue emagrecer lança a mão. Né? Exatamente. Então, buscar esse apelo realista, né? Lanche, eu lembro que acho que foi em 2014, uma professora da USP, a Sophie, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, Sophie Deran, ela deu uma entrevista fora de São Paulo e aí ela dizia assim, olha, quer emagrecer, para de fazer dieta. E teu livro também diz, é o fim das dietas. Exatamente. É isso mesmo, quer dizer, a dieta é sempre, ou pelo menos a maior parte das vezes, nesse efeito sanfona, nesse reboque, o que acontece com ela? Esse dado é um dado muito relevante, porque as pessoas que fazem dieta, elas acabam flutuando entre um sobe e desce de ganho e perde de peso. E a consequência disso para a saúde é mais grave do que ela se manter discretamente acima do peso e uma pessoa ativa, uma pessoa com hábitos saudáveis. Então, o indivíduo que se mantém um pouquinho acima do peso, mas ele faz atividade física, ele dorme bem, ele não fuma, ele tem ganhos adicionais ao ele tentar ficar flutuando e brigando com a balança. Por isso, assim, a balança ela não é o fiel da balança. Ela é, na verdade, um grande inimigo. O aliado, se você quer saber se você está efetivamente emagrecendo, é a sua roupa, porque ela mede volume, enquanto que a balança só mede massa. Treinou, ganha peso. Parou de treinar, perde peso. Mas dá pra ser feliz e saudável ao mesmo tempo? Porque o senhor acabou de falar, né? Não fuma, daqui a pouco você não pode beber também. Aí daqui a pouco você não pode fazer nada, na verdade. Tem que dormir bem, não pode dormir muito tarde, tem que dormir num horário tranquilo. Dá pra ser feliz e ao mesmo tempo saudável? Lógico, não. E o mais importante é isso, né? Porque o fato de ser feliz é buscar aquilo que te faz feliz e não um modelo que é felicidade para mim ou pro Edgar, por exemplo. Então, a felicidade é um valor muito pessoal e muito particular. Se aquela pessoa ela gosta de fazer a sua atividade física, ou se ela não gosta de fazer a sua atividade física, mas ela consegue alinhar alimentos que são bacanas para ela, que ela sente prazer em consumir e ao mesmo tempo se mantém saudável com isso, ótimo. O grande desafio é ela não querer o melhor de dois mundos. Eu quero ser fit, como a Samara acabou de colocar no nosso vídeo, né? E comer todas as coxinhas todos os dias. Isso é uma coisa desafiadora. Então é possível comer coxinha. Eu, por exemplo, adoro coxinha, né? Eu como pizza, eu tenho um forno de pizza em casa e eu adoro comer esses alimentos todos. E nem por isso eu sou gordo, nem por isso eu fico flutuando a minha composição corporal. Então existe um ponto de equilíbrio. Como o alimento está muito ligado à questão emocional, nós não podemos dissociar isso. E a mudança de hábito, ela vai trazer um fato novo. Que é assim, o hábito antigo sempre está dentro de você. Então você cria um novo, mas o antigo está lá na espreita. Você deu uma bobeada, ele volta a acontecer. E isso é normal. O mais importante é as pessoas entenderem que isso é normal. Eu ia te perguntar isso. Onde que começa essa ligação afetiva com a comida? Se é bem pequeno. E como que a gente faz para poder quebrar com isso? Então, eu não sei nem se precisa quebrar com isso, mas o começo é na nossa história de vida até. Quando a gente nasce, o primeiro contato com o meio externo é a comida, né? O leite materno. E muitas vezes a gente tem a associação de uma coisa boa que você fez com comida. Ah, que bacana, meu filho, você fez uma coisa muito legal, toma aqui um alimento. Então a gente bonifica muitas vezes um comportamento positivo com a comida. E nós celebramos conquistas com a comida também, nós comemoramos, né? Então a comida está presente em toda a nossa vida. Dificilmente a gente vai dissociar a comida de uma questão afetiva, social e tudo mais. O importante é você saber, ter consciência disso e eleger essas ilhas que te dão prazer. Por exemplo, eu adoro ir dormir tarde na sexta-feira. Ok, você define isso como a sua ilha. E os outros dias você dorme bem, tem uma quantidade de sono suficiente para você ter uma vida saudável. Você falou de ilha, tem gente que fala tipo do lixão, né? Dia do lixo, que eu posso, sei lá, exagerar, ou beber, ou Olha, comer você conhece doce. os termos, né? Quem faz dieta tá sabendo, a gente sabe né? tudo Como aí. é que é? A gente Dia do lixão? Tem o dia da falam Da da jaca. jaca ou do lixão. A gente manja tudo isso aí. Isso combinava com aquela Mas
novela você falou antigamente do ilha. lixão, né? Ilha tá mais bonito, parece. Mas porque eu falo que tem que ser o dia do luxo, não do lixo, né? Porque se você vai um dia se permitir coisas que você gosta de lixo, fica meio paradoxal, né? Então assim, é o dia que você se permite comer coisas extremamente prazerosas, que te fazem bem. E eu brinco, eu falo que é como se fosse uma travessia. Vamos pensar que a gente vai pular aqui no Porto de Santos e nadar até Angola. É fácil fazer isso? É um desafio muito grande. Mas se tiver uma ilha a cada 1.000 metros, onde a gente pode parar, respirar um pouquinho, comer um pouquinho e voltar a nadar, a travessia é possível. Então imaginar o emagrecimento como uma travessia, onde você tem pequenas ilhas, onde você pode consumir alimentos que não são lixo, em hipótese alguma. Eu não concordo com a história do lixo. Eu acho que é um luxo e é aquilo que você escolhe, coisas boas que te dão muito prazer. Ô doutor, e a tal da lei da compensação, para buscar esse equilíbrio, ela funciona? Por exemplo, não gosto. Por exemplo, depois do dia do lixo ou da ilha, né? Volta a nadar. Então você, em vez de correr, você já tem uma atividade física, considerando aí já uma forma otimista a pessoa que está fazendo a dieta lá e buscando esse equilíbrio. Então ele vai correr, ao invés de correr 1.000 metros, vai correr 2.000 metros para fazer uma compensação. Isso não funciona? Eu não gosto muito, Edgar, porque você cria uma relação muito ruim com a comida, ou seja, você passa... Um castigo seria? Exatamente, uma pena. E nós já temos um pouco essa relação pela nossa mentalidade judaico-cristã de pensar do tipo, eu fui pecador, eu fui um glutão, agora eu tenho que me penalizar, sofrer, passar fome. Isso não é verdade. O que você precisa é voltar para a sua regra, ou seja, ninguém vai engordar pela exceção, a gente engorda pela regra. Ninguém emagrece pela exceção, a gente emagrece pela regra. Agora, doutor, matemática, né? A gente que fez Matemática, comunicação aqui, a gente é péssimo nisso. Então, talvez seja essa a explicação pra gente. Você vai lá, se mata, 1 hora, na esteira, todos os dias, e quando você olha o resultado final, tem ali 300 calorias. Aí eu atravesso a rua, vou lá e como um hambúrguer. 600 calorias. Sobraram 300. Não tá fechando essa conta. É difícil fechar essa Você conta. Tá fechando essa matou a conta. charada. E aí tem um dado importante, né? Muitas pessoas tentam atribuir aos alimentos a responsabilidade das pessoas engordarem e emagrecer. E as pessoas esquecem da tecnologia, né? No livro eu dou um exemplo disso, né? Que nós gastamos muito menos energia. O exemplo é, nós gastamos, comparado com a nossa mesma vida sedentária de 30 anos atrás, 600 quilocalorias a menos. Ou seja, você subiu na esteira, gastou 300, sobe de novo, gasta mais 300, que você voltou a ser sedentário de 30 anos atrás. Então esse é o dado importante. A nossa vida ela é muito barata energeticamente graças à tecnologia. Então existe um custo da tecnologia que a gente tem que arcar com ele, né? Ou abrir mão de alguma coisa. A gente está conversando aqui com o Dr. Antônio Lancha Júnior, que é coordenador do Laboratório de Nutrição e Metabolismo da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Já vamos seguir nessa conversa sobre dietas, as que funcionam, as que não funcionam, os individualismos, os equilíbrios que tanto interessam a quem está nesse embate aí com o próprio corpo, né? Agora, a gente está conversando aqui com o doutor nutricionista, o Antônio Lancha Júnior, que lancha esse livro aqui que está em minhas mãos, O Fim das Dietas. E ele diz o porquê, nessas tantas páginas que compõem esse livro aqui. Quero começar esse bloco aqui passando a palavra pro Tonholi, que tá quietinho, mas ele bem que manda o seu meio quilo de castanha toda manhã. Tem alguma dúvida sobre Tonholi dieta? tem uns truques aí na manga. Ia te perguntar isso. Toda manhã eu trago 1 quilo de castanha, um pacotinho de castanha e mando bala. E tava vendo outro dia que o Obama come 8 castanhas do Pará por dia. Importada do Brasil, castanha do Pará. Fora te perguntar da castanha, eu queria te perguntar se aquele ditado avoengo dos avós é correto, que se falava café da manhã de rei, almoço de burguês e jantar de pobre. Legal, né, Tonholi? Porque essa história ela é muito, muito real, né? O nosso gasto calórico, ele começa pela manhã, quando a gente acorda, e vai diminuindo ao longo do dia. Então, efetivamente, o nosso consumo calórico, ele deve reduzir à medida em que nós diminuímos o nosso gasto. A menos que nós trabalhemos como vigia noturno. Daí sim, você poderia ter um consumo um pouquinho maior noturno. Mas o ideal é isso, o consumo maior pela manhã e reduzindo ao longo do dia. Isso faz sentido. E as castanhas, incluindo a do Pará do Obama, doutor? Então, as castanhas, elas são fontes de ácidos graxos essenciais que o nosso corpo precisa. Então, é uma boa fonte de ácido graxo essencial. Agora, também não é porque esse ácido graxo é essencial e faz bem que é liberado.
Ou seja, consuma quanto quiser, com doses industriais. Você tem uma quantidade por dia que é boa para você, que faz bem para você, e o teu consumo, você segue um pouco isso já, né, Tonholi? Você faz esse consumo matinal das suas castanhas aí. É que eu falo pra ele, doutor, ele não consumir com sódio, ele consome as que tem sódio, muito sal. Existe uma preocupação inclusive... Eu tento falar pra ele, mas ele não me ouviu até agora. Existe uma preocupação brasileira, inclusive, disso, de redução da quantidade de sódio nos alimentos, e para que as pessoas se habituem a consumir alimentos com menor quantidade de sódio, exatamente para evitar hipertensão e tudo mais. Fala, Paulinha. Eu ia perguntar sobre vilões, cada vez é uma coisa. Agora a manteiga não pode, ou margarina não pode, ovo, agora pode o ovo, não pode. Existe esse negócio do grande vilão, tipo açúcar. Agora açúcar é o vilão, ou gordura é o vilão. Tem um vilão mesmo ou não? Legal, Paulinha, porque assim, a gente fala um pouco disso no livro, né, que eu lembro que na época da minha avó, quando eu era pequenininho, o pão bom era o pão de glúten, né, então a gente saía para ir ao supermercado, comprava o pão de glúten, que custava uma fortuna, né, porque é saudável. Hoje o glúten virou vilão. Não existem vilões, né? Na alimentação não existe comida boa ou ruim, existem alimentos diferentes. Então, o alimento integral é melhor do que o não integral? Não, eles são diferentes. Cada qual tem a sua característica, cada qual fornece uma coisa importante para o nosso corpo. Então, o mais importante, não eleja um responsável fora do seu corpo. Nós somos nós somos responsáveis pela nossa escolha, pela nossa alimentação. Mas, doutor, e quando se detecta um quadro alérgico, por exemplo? Você falou do glúten, que é o lactose, é outro ingrediente atual que se fala, não, eu sou alérgico à lactose, sou alérgico a glúten. A gente está nessa enxurrada de alergia porque se detecta mais através do avanço tecnológico na medicina, ou porque as pessoas também estão em busca de cortar coisas que são clássicas, engordadoras, digamos assim? Existem assim, até um posicionamento da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição em relação à questão do glúten. Foi publicado recentemente na revista chamada Nutrire. E lá fica muito claro que assim, existe uma doença que efetivamente precisa banir o glúten da sua alimentação, que é o indivíduo celíaco, ponto. E daí tem um artigo de 2013 de uma revista australiana que foi bem interessante. Algumas pessoas que falavam assim, não, eu sou sensível ao glúten. Então ele pegou todas essas pessoas e fez um estudo duplo cego. Então ninguém sabia o que eles estavam consumindo ali. Testou sem glúten, com muito glúten. E todas manifestaram desconforto com todas as dietas. Sim. Ou seja, tem um fator emocional muito importante. E daí as pessoas tiram alimentos... porque falam que o intestino não funciona, então depois a gente vai dar mais um toque sobre isso também. Não, e não tem um exame que você faz e fala, olha, você é celíaco, amigo. Não é tipo, eu acho. Eu acho que minha avó disse que sim. Não tem um exame pra isso? Tem nego já se enquadrou como um celíaco, né, ali, por conta própria. Não, é porque rola um achismo, tipo, você sente algum desconforto quando come glúten? Olha, eu acho que eu sinto. Não é assim, tem um exame pra isso, não tem? Tem um exame pra isso, doutor, exatamente, que é um gastro que vai fazer, muitas vezes faz uma biópsia intestinal, é um exame bem profundo, bem detalhado para isso. Líquido durante as refeições engorda, mito ou realidade? Mito. Mas não pode tomar 1 litro também. Mas depende do líquido também, né? O indivíduo vai lá, toma uma cerveja vai tomar em grande quantidade. de cerveja. Agora, o indivíduo, com feijoada. O indivíduo bebe água, por exemplo, numa refeição, isso não tem problema algum. É lógico que se ele consumir litros e mais litros de água, isso pode comprometer porque ocupa um volume físico do estômago, assim como qualquer outra coisa. Sim. Mas não quer dizer que isso vai ajudar ou atrapalhar ou vai engordar o indivíduo. Fala, doutor, deixa eu voltar a um assunto para o qual a Ellen chamou a atenção, que é o do, segundo ela, a conta não fecha, que ela faz meia hora ou 1 hora de esteira, vai ver lá, queimou 300, 400 calorias e num Big Mac tem quase 500 calorias. O importante não é só a gente olhar, sei lá, para a máquina de esteira lá e ver quanto que a gente queimou, porque o exercício físico é importante para fortalecer a musculatura e isso vai ter um papel vital, principalmente no metabolismo basal, né? Naquele que a gente vai sentir. Qual que é a importância exata do exercício físico? O exercício ele tem vários papéis, Arcon. Um deles é aumentar a capacidade cardiovascular e você conseguir levar o sangue até as partes mais distantes do corpo. Isso é importante para preservar essa saúde do organismo. É também importante para o gasto calórico em si. Então, quando o indivíduo sobe na esteira, ele tem um gasto calórico importante ali naquela atividade que ele está fazendo, e quando ele vai para a musculação, ele preserva a musculatura, que também é
aumenta um pouquinho o gasto calórico dele e preserva todo o funcionamento do organismo para ele poder correr mais, fazer mais atividade, ter mais prazer naquilo que ele realiza. Mas Fala, Vini. Quem tem mais músculo queima mais caloria? Isso é verdade? É verdade, mas é assim, para cada 1 quilo de músculo você gasta 37 quilocalorias a mais por dia. Então não é achar assim, então eu só vou fazer musculação, vou ganhar muito músculo. Mas quem é acima do peso também queima mais. Natural que queime mais. Não é só o músculo, mas a gordura também. O cálculo é físico, né? Trabalho. É massa vezes deslocamento. Quanto maior a massa para deslocar a mesma distância, você gasta mais energia. Fala, Vini. Ô, doutor, o Fala, Carlos Vini. Drummond de Andrade dizia que a comida costuma faltar ou sobrar por motivos alheios ao apetite, né? E uma vez eu fiz uma dieta que chamava dieta da USP. Uhum. Que não tem nada a ver com a USP, tá? Ninguém não tem a nada USP a ver. não assume a autoria dessa exatamente dieta. Você ia falar que tinha feito a dieta literária, depois de citar o Drummond. Nossa, você tá hoje, hein? Vai. Não, esse Estagiário com X. Primeiro, a dieta não é da USP, que fique bem claro. Não, é só o nome. Tá bom. Né? E, por exemplo, eu tava relembrando aqui a dieta, né? No primeiro dia, o café da manhã é um café sem açúcar, o almoço são 2 ovos cozidos mexidos ou omelete e ervas aromáticas, e o jantar, salada de alface com pepino e salsão à vontade. E não comeu mais nada além disso? Salsão à Você vontade. falou, Aí, tremenda sacanagem. Isso durante 14 dias. Quais foram os riscos que eu sofri ao fazer essa dieta? Então, a primeira coisa que eu digo é assim, você foi um indivíduo infeliz por 14 dias, não é verdade? Sim, Com certeza. Esses 14 dias ele perdeu 2 semanas, né? Exatamente, mais ou menos isso, Arcon. Mas o que traz isso, né? Traz uma relação ruim com a comida. Então a comida, ela é prazer. É importante que as pessoas se alimentem com prazer. Isso é fundamental. Se a gente faz uma dieta, você fica proibido de ingerir algumas coisas, isso não é saudável para nós e cria uma relação conflituosa. Poxa, quando eu tenho prazer, então, eu tô comendo coisas ruins? Não, pelo contrário. Se tá tendo prazer, tá comendo coisas boas. Já pensou um indivíduo que odeia ovo, tem que consumir toda essa quantidade de ovo? No meu caso, que eu odeio pimentão, comer pimentão de madrugada, vou passar digerindo ele 5 dias. É bom pra memória, né? Você nunca mais vai esquecer do pimentão. Doutor, a gente já tá na reta final aqui, né? Mas eu vou ter que ceder a palavra mais uma vez a Paula, que sabe que eu esses sou muito assuntos... obcecada por esses assuntos Que legal, Paula. Quando infectam a pessoa de uma tal maneira, né? Que ela... Não, é que eu tô muito curiosa com a história das ilhas ainda, porque, tudo bem, todo mundo mais ou menos sabe o que pode comer, que é saudável. Isso aí acho que todo mundo sabe, a gente não come porque, enfim, é isso, a gente quer alguma outra coisa mais gostosa. Agora, na questão da ilha, desse momento maravilhoso, onde a gente pode comer sem culpa alguma coisa gostosa, qual é o intervalo disso, para que não se torne um hábito? Então, o importante, Paulinha, assim, é definir o que você efetivamente deseja, qual é o teu projeto. Então, eu brinco, eu falo assim, você pode ir daqui para Piracicaba em 3 dias, 2 dias, 1 hora ou 50 minutos. A velocidade com que você vai é o número de ilhas que você precisa ter ou não. Então, o indivíduo que quiser ser mais disciplinado, ele não precisa de menos ilhas, mas é importante que ele as tenha. Por quê? Porque senão essa travessia fica muito dolorosa, fica muito sofrida. Então, ter uma alimentação prazerosa e aonde ele possa consumir alimentos que não são proibidos, que são muito saborosos para ele, faz com que a travessia fique prazerosa também. Eu digo que o mais importante não é o destino, é o caminho. Se ele tem um caminho prazeroso, ele vai trilhar isso para o resto da vida. Legal, doutor. E não esquecer aqueles assuntos periféricos, né? Como a eliminação do estresse, o Bem exercício fácil. físico, sono, bem dormido. Muito fácil dormir Exatamente. bem hoje em dia também. Mas a gente dá algumas dicas importantes no livro, aí pode dar uma olhadinha que ele ajuda. Legal. Eu queria agradecer ao doutor Antônio Herbert Lancha Júnior, nutricionista, conversando com a gente aqui sobre dietas, obviamente, costumes, hábitos, bons e maus hábitos aqui no Morning Show. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, Edgar. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui. Prazer foi nosso. Valeu, bacana. Olha, o livro O Fim das Dietas, que está sendo lançado aqui, esse que você vê em minhas mãos, você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo portal. Tá bom, Paulinha. Eu ia dar para os nossos ouvintes no kit, mas eu vou dar para você. Obrigada, Eu mando desculpa, outro, gente. eu mando outro. Fique à prova. No Twitter eu posso mandar dicas pra vocês. Eu vou fazer um compiladão. Por É favor, isso. você me fala o que você achou, Paulinha. Obrigado, doutor. Obrigado a você, Olha Edgar. que hora da boa notícia.